Olá! Este é o segundo programa da série de estudos literários da Bíblia, A Palavra nas Palavras. Palavra de Deus em palavras humanas. No programa anterior, nós conversamos sobre as principais formas de leituras eclesiais da Bíblia e conversamos também sobre a importância de saber reconhecer a leitura adequada para o momento que estamos vivendo na nossa comunidade. Definimos que a leitura que vamos vivenciar aqui nessa série é a leitura literária. Então, se você não assistiu ao programa anterior, clique no link abaixo e vamos fixar o assunto. O primeiro passo para um estudo literário da Bíblia é entender que a palavra de Deus se fez texto e texto escrito. Reconhecer que a Bíblia é palavra de Deus significa reconhecer que Deus quer falar conosco, como um amigo que com gratuidade e amor se dirige a nós. E também significa reconhecer que se Deus quer falar com a humanidade, é preciso que Ele fale em linguagem humana, senão nós não vamos conseguir entender. Então a Bíblia tem que transmitir a mensagem de Deus, mas com palavras, conceitos, gestos, acontecimentos que nós, homens, humanidade, possamos acolher como mensagem da salvação. E é por isso que o Senhor vai escolher, ao longo da história do Antigo Israel e da Igreja do Novo Testamento, homens e mulheres a quem Ele vai inspirar para que, naquela cultura e local geográfico determinado, possa assim transmitir sua mensagem. Nós chamamos de inspiração esse processo pelo qual Deus comunica sua palavra, sua mensagem na história e conduz para que ela progressivamente se torne texto. O Novo Testamento testemunha duas dimensões dessa inspiração. A segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz: movidos pelo Espírito de Deus, homens falaram como porta-vozes de Deus. E a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada. Assim, os portadores da mensagem, os pregadores, são homens inspirados. E por outro lado, o texto escrito, a mensagem que se tornou livro, também é inspirada. A própria Escritura é testemunha desse processo, que não é simples e não é idêntico para todos os livros. Mas de forma geral, vamos imaginar que é assim. Em primeiro lugar, pela inspiração, Deus comunica sua mensagem aos homens. E assim a pessoa se percebe portadora de uma mensagem. Pode ser a palavra da promessa dirigida ao casal de patriarcas, Abraão e Sara. A palavra ética do legislador, como Moisés. A palavra da bênção de um sacerdote, como Arão. A palavra profética de um profeta, como Amós, como Oséias. A palavra transformada em louvor e hino no coração do músico, como Davi, ou como reflexão sapiencial de um sábio, como Salomão. Então, no primeiro momento, a palavra é experiência, mensagem comunicada, que é transmitida de forma oral. E assim a própria geração que recebe essa palavra também aguarda e transmite de forma oral. Em um segundo momento é que talvez o próprio autor ou um secretário ou a comunidade, a segunda geração, vai guardar essa palavra de forma escrita. E assim nós vamos ter tradição oral e palavra escrita. As duas vão crescendo juntas até que se formam coleções e se chega ao texto final, que em seu momento precisa ser atualizado o vocabulário para que a nova geração receba. Entender esse processo é importante porque ao ler a Bíblia temos que ter em mente que ela é testemunha de uma experiência, algo vivido pelo Antigo Israel, a comunidade do Antigo Israel ou a Igreja do Novo Testamento. E no segundo momento, esse testemunho inspirado se torna mensagem
escrita que deve ser transmitida continuamente. Então, olhando para o texto, nós temos que reconhecer o acontecimento que ele testemunha, mas também a cultura, o vocabulário, as imagens, as formas de linguagem próprias daquele que testemunha a experiência. É isso que nós vamos fazer nessa série e no próximo programa vamos refletir o que é o texto e o texto bíblico. Até mais!